9h11. Hoje, dia 6 de outubro de 2018. Está no ar o Direto ao Assunto de hoje, com o entrevistado Alex Arouca. Bom dia, Helder Fernandes. Bom dia, Flaviano. Bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM. Começando direto ao assunto. Lembrando que a partir de segunda-feira o programa já está disponível no nosso canal Direto ao Assunto no YouTube. Hoje, entrevistando Alex Arouca. Bom dia, Alex. Bom dia ouvintes da 93. Bom dia, Flaviano, Helder. Satisfação estar aqui com vocês. Bom dia, Alex. Alex Sandro Alvarenga Arouca, nascido em Formiga, filho de Orlando Arouca e Maria Aparecida Arouca, nascido em 1968, músico, pai de Johann Ludwig. Johann Ludwig, exatamente. Depois nós vamos falar sobre isso, Vamos tem uma lá. peculiaridade aí, né, na escolha dos nomes. Mas, Alex, vamos começar o programa lá nos anos 80. Vamos voltar na época da banda Face Nova. Vivi bem esses anos, hein? Antes eu queria te perguntar como começou o interesse musical e com qual idade? Vamos lá. Eu nasci em Formiga, mas né, na época que eu nasci, muitos anos atrás, a gente morava em Passos. Meu pai morava em Passos. Sim. E lá ele trabalhava num colégio estadual e tomava conta da fanfarra. Fanfarra essa que ele já tinha tomado conta aqui em Formiga, da escola normal. Era famosíssimo. Sim, né? quando a escola normal tinha uma fanfarra assim de 150 integrantes, meu pai era o organizador da fanfarra, lá em Passos também. E eu com 2 anos, acho que não sabia nem falar, sei lá, eu era o mascote da fanfarra lá de Passos. Eu desfilava na frente da fanfarra com uma mini escaleta. Eu achava que tocava, né? E o povo achava que eu tocava também. Legal era isso. Então, meu primeiro contato direto com a música foi aí. E meu pai, ele nessa época trabalhava com o Edinho Santa Cruz, lá em Passos, e depois aqui, quando a gente mudou pra Formiga, ele tinha o Milionários aqui, a banda Milionários, um conjunto de Seu baile. pai tocava o que, Alex? Meu pai, na verdade, ele não era um músico profissional, ele sabia tocar gaita, ele gostava muito de música e tal, mas era participativo. Sim, exatamente. Mas assim, um ouvido muito bom. Meu pai sempre deu pitaco, opa, isso aí tá desafinado, isso aí tá... E palpites certos, tá? Mesmo sem informação, sem ter tocado profissionalmente. E aqui, esse Milionários ensaiava dentro da minha casa. Então eu cresci assistindo e convivendo com o Maurício do teclado, com o Djalma, com o Remáculo, com, sei lá, esse pessoal um pouquinho mais velho que eu cresci vendo esse pessoal tocar. Então eu fui acostumando com a música naturalmente. Remáculo é o que futuramente foi André e Remáculo. Isso, tio do André Gouveia. Tio do André, isso. Uhum. Aí veio o interesse por piano. Não, então, aí na minha juventude a gente morou em Goiânia. Teve uma época que a gente morou em Goiânia. Lá eu ia no shopping sempre e via uma flauta transversal grande, eu era apaixonado. Aquilo virava meu olho assim. Só que ela era cara. Na época eu lembro direitinho, não sei quanto que valia o dólar na época, mas era $1.000. Aquilo era muito pra gente. Aquilo era impossível Hoje, de... R$4.000. Sim, hoje. Mas na época, $1.000 pra gente, pra meu pai, era assim, um dia a gente vai comprar essa flauta. Na ausência da flauta, ele me comprou um teclado. Um teclado pequeno, tal. Aí eu fui começando a tocar teclado, tal, e a gente tinha uma flauta também transversal, só que do meu bisavô. E eu tocava essa flauta com o pessoal lá vizinho do bairro, pagode e tal. Mas o teclado substituiu aquela minha vontade de ter a flauta de verdade. Frustração por não ter tido a flauta. Isso. E aí, sim, com o teclado é que eu fui... aula de piano mesmo, eu entrei muito depois. O teclado é que me incentivou. E veio Face Nova depois, né, Helder? Aí, sim. Aí esse desejo despertou... Qual o primeiro instrumento que você começou a tocar na Face Nova? Teclado. O teclado. Sim. Sempre ligado a música, mas é baseado no teclado. Sim. O Face Nova, na verdade, ele começou... Meu pai era dono do Capri, restaurante Capri. E eu e o Alemão é o irmão do Joy. Jaime. Isso, o Jaime. O Alemão era da minha sala, a gente era da mesma sala na escola, e a gente tocava lá com o Escurinho. Conhece o Escurinho? A gente tocava lá no restaurante com o Escurinho e tal. O Milionários tocava também de vez em quando, assim, só violão e tal. E a gente tocava também. E ali que a gente foi crescendo, eu toquei ali com o Ari Sonseis, Ari Carlos, com o Braz. O Braz é uma figura folclórica. Braz é Rua Nova. Isso. Muita gente passou por ali, pelo Capri. E eu fui convivendo ali. Dali que a gente
formou o Face Nova? Lembro direitinho, o primeiro baile nosso foi na Espaço 87, do Zé Mário. Não é da minha época. Não conhece. era onde era o cinema, lá dentro da Santa Cruz, lá da padaria, lá dentro. Sim, Cine Glória. Isso, ali. A formação do Face Nova era André Gouveia na bateria? Não? Não? Não. Então, Na verdade, a gente começou assim, eu, o Alemão, o Claudinho na bateria já era o Claudinho, e o Everton investigador, não, investigador não, é perito. No baixo e o Alemão na guitarra. Depois o André entrou. Na bateria? Não, na guitarra. Então bateria, não acerta hora nenhuma. Bateria, o André tocou bateria, você tá confundindo, né? Com o Milionários. Milionários, tá. É isso aí. Mas Face Nova, Paulinho, Face Nova... Sem o Paulinho. Aí depois é que, quando a banda começou a banda, né? Olha que pretensão minha, banda. Mas o grupo começou a realmente tocar pra fora e tal. Aí sim, aí o Paulinho entrou também. Então era Paulinho, André Gouveia, Alemão do Jaime Juarez, Alex Arouca e Claudinho. Claudinho do Santos Fora. Claudinho de Santos Fora e Alex Arouca. Bom, depois... E as influências do Face Nova nessa época? Rapaz, a gente tocava... Assim, a gente gostava muito de 14 Bis e Roupa Nova. Isso aí era gosto... musical. Agora a gente tocava muito, era RPM, é o que tocava na época, é o anos 80 bombando. RPM, Ultraje Rigor, talvez? Legião Urbana. Legião Urbana, isso. É o que tocava na época ali. Quando o rock despontou no país, é exatamente o que a gente fazia, né? Era o que vocês ouviam que gostavam na época. Só que a gente vivia música. A gente ensaiava todo dia. Todo dia. Eu não conheço nenhuma banda que ensaia todo dia, até hoje. A gente ensaiava todo dia à tarde. Eu estudava de manhã, à tarde ensaiava o dia inteiro. Aí a gente saía do ensaio, ia na padaria, gastava todo o dinheiro que a gente ganhou no baile na padaria, tomando café. É tudo menino, tudo menino, é assim mesmo. Mas todo dia. Ou a gente ensaiava ou a gente ia baile. E como veio a separação da banda? Isso aí é porque a gente vai ficando mais velho e tal, e vai discordando de alguma coisa. Meu pai, na verdade, ele era o dono da banda. O grupo era dele. Empresário. Não, o dono mesmo. O grupo era dele. Ele pagava a gente, nossos cachês. Mesmo que eu não lembro se era dividido, não sei como que era a forma, mas ele que era o dono do capital, vamos falar assim. Ele comprava os equipamentos e tal. E ele estressou também. E aí a gente desfez, cada um foi para um lado. Tá, e nessa época você saiu de Formiga? Nessa época parou a banda aqui, eu fui ser estagiário do Banco Brasil em Sabará. Morava em Belo Horizonte, era estagiário do Banco Brasil e fazia concurso. Fazia todos os concursos que você imaginar na vida, eu fazia. E como que você veio parar na Sula Miranda? Então, eu tava exatamente lá no Banco Brasil, me liga o Joy, irmão do Jaime, sim, e pergunta, tem um primo meu, que eu nem conhecia até então, lá de São Paulo, que tá precisando montar uma banda para acompanhar uma artista, Sula Miranda. Você quer ir? Falei, na hora. Eu nem pensei. Largou tudo? Não sabia quem era. Eu não sabia quem era Sula Miranda. Ela tava começando, né? Não, ela já era famosa, mas porque era uma praia que eu não convivia. Eu não convivia. Tá, beleza. Lembro direitinho. Saí de Sabará, acabou o expediente do banco, passei no centro de Belo Horizonte, comprei uma fita cassete Sula Miranda pra saber o que é isso, pra ouvir, pra ter uma referência. Nossa, quase chorei, quase chorei. o músico. RPM, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Roupa 80, Nova, 14 Bis, de repente cai no colo da Sula Miranda. Isso. Não, cair no colo é até bom, né? Essa parte é boa. Essa parte é boa. Aqui, me conta, vocês usavam muita roupa rosa com a Sula Miranda? Completamente. Ônibus rosa, travesseirinho rosa, cobertor rosa. E roupa, quando não era rosa, era de couro colada, que eu não tenho nem pelo nas pernas mais por causa disso. Hoje os músicos andam de avião, de jatinho e tudo mais. Nessa época era busão. Não, avião a gente andava muito. Não tem como você fazer show nas distâncias que a gente fazia sem avião. Porque, tipo assim, eu já tive show dentro do Paraguai 100 quilômetros e no dia seguinte em Rondônia. Então, tipo assim, a logística era boa mesmo. É impossível não... Mas ela tinha um ônibus dela que fazia muito Minas, São Paulo, às vezes até sul do país. Isso dependia da logística. Sim.
Alex Arouca, depois disso o Artigo 28 não era a banda da Sully Miranda. O Artigo Não, 28 não, foi nada montado a ver, depois em nada a ver. Franca. Sim. Como que você foi parar em Franca? Bom, vamos lá. Na Sully Miranda fiquei 4 anos e meio, mais ou menos. E chegou uma época que começou a cair o sertanejo no país. Casou nesse intervalo? Casei lá. Assim, lá não, casei aqui. Casou aqui, ela Mas veio no enquanto eu estava lá, casamento? veio, foi minha madrinha, tudo. O casamento meio-dia, teve que ficar segurando o povo para não invadir, não por causa do casamento, coitado do Alex, é para ver, Pra ver a Sully artista. Miranda. Exato. Bom, de lá eu quando o sertanejo começou a cair, perdeu muita força no país, claro que os shows também caem. E aí, claro que você precisa do cachê. Se não tem show, se não tem cachê, você não vive. E aí começou a banda, o pessoal sair. Saiu um, saiu outro e tal. Eu liguei pro Edinho Santa Cruz, que é muito amigo do meu pai, meu amigo, e perguntei, arruma uma banda pra eu ir, porque eu não dá pra ficar aqui mais não. Pô, fui em... Ainda ligava de orelhão, porque não tinha celular. Tinha Ficha nada. telefônica? Pensa, velho. Complicado, né? Aí ele arrumou uma banda em Pedregulho. Pedregulho é uma colado à cidadezinha, Franca. isso, um satélite de Franca, né? Chamada Banda Gênese. É uma banda uma de das- baile muito forte no famosa país, do né? região. grande, banda grande. Saí de São Paulo, fui lá, fiz o teste, levei o Claudinho comigo. Claudinho do Face Nova, tocava na Sully Miranda também. Que hoje é do Santos Fora. Isso. E perguntei ele, vão lá? Mas o cara não tá precisando de baterista. Vão lá, velho. Aí ele foi comigo. Chegou lá, o dono da banda era baterista. E falou assim, nossa, seu colega é baterista? Nossa, se eu parasse de tocar, era mais fácil de organizar e tal e tal. Tá, a gente fez o teste, já fizemos nós dois. Eu já entrei porque era a pretensão do cara colocar um tecladista, trocar o tecladista. Beleza. Pouco depois, acho que nem um mês, aí o Claudinho entrou. Aí a gente entrou na Banda Gênese, ficou na Banda Gênese. Fazendo bailes e tal. Aí sim, na Banda Gênese, como é uma banda de baile e o cachê da banda de baile é muito baixo, a vida é muito dura de banda de baile. Tocar 4, 6 horas direto Sim. em formaturas e E aí, tudo mais. tipo assim, não que a gente não possa tocar 6 horas, mas tem que ganhar alguma coisa, né, velho? Sim, Porque é. senão... É. Aí 5 da banda resolveram, vamos fazer uma pra gente, que aí a gente mesmo domina, a gente sabe onde vai tocar, quando vai tocar e quando vai ganhar ou não, né? Mas fica na nossa... A gente fez o Artigo 28 nesse modelo. Os 5 da Gênesis. Arrumamos só mais um por fora, foram 6 integrantes. Fez o Artigo 28, ficou em Franca um tempo, Em depois Franca. veio pra Formiga. Muito tempo em Franca, muito tempo. Aí, tá, por que veio pra Formiga? Essa foi a sua pergunta primeiro, né? Em Franca, a gente, banda começando, ex-integrante, a gente tinha aquela certa rixa. Não, a gente não cria a rixa, mas o povo cria, né? Banda Gênese, ex-Banda Gênese, começava a chamar a gente de ex-Banda Gênese. Falei, não é ex-Banda Gênese. Custou a pegar o nome Artigo 28. E nesse caminho... Músico sai, músico entra, tal. E quando a gente substituía os músicos, começou a substituir muito por músico mineiro. Não por vontade, mas porque, sei lá, o acaso. E aí tá, entrou um cara mineiro, mais um. A banda ficou muito mineira, morando em São Paulo. Aí a gente acordou e falou, o que a gente tá fazendo aqui? Vão pra Minas. E fora o tanto que a gente tocava em Minas. A gente era sul de Minas. Eu conheço todas as cidades, você imaginar, do sul de Minas. Com o Artigo 28. A gente toca todas. Exposição, festa de peão, todas a gente tocava. Aí viajava, sei lá, 400 quilômetros para vir tocar no sul de Minas. Chegamos à conclusão de que era muito melhor sediar na cidade mineira, na cidade que a gente conhecia, que era a nossa. Muito Tudo mais mineiro. fácil. Aí a gente mudou para Formiga por causa disso. Trouxe a banda para cá. E Mas, espera aí, só te cortando, desculpa. Em alguns lugares a gente ainda tinha que falar que era de São Paulo, porque existia um grande preconceito. A gente ia tocar, posso até citar o se lugar. vendia melhor. Vai tocar na Giros, em Pará de Minas. Minas. Toquei lá muito. Conhece lá? Sim. É uma estrutura absurda, Até hoje, violenta. né? Da região não tem igual. Violenta. Mas chegava lá, aí a gente via as propagandas. Banda Artigo 28 de São Paulo. Mas era de São Paulo, Franca. Sim, mas a gente morava em Formiga. Aí que tá o caso. Pra você ver o preconceito das pessoas. Mas o nome era forte justamente por ser de Exatamente. São Paulo. Sim. O Artigo 28 depois se transformou no estúdio. Antes eu quero perguntar. O Artigo 28 teve um acidente, Teve. que graças a Deus não teve vítima, né? Mas teve um prejuízo que foi o incêndio do ônibus. Esse na verdade foi o motivo pra a gente parar a banda. Tá? A banda começou
esses 5 que eu citei que saíram da banda Gênesis, a gente era 5 sócios. Sim. Na verdade, 6, que o outro menino que entrou, 6 sócios. E aí, quando um saía, a gente substituía por um músico contratado. Aí a sociedade foi diminuindo para 5, para 4, para 3, para 2, sobrou só eu. Dos originais. Sobrou só eu. Então a banda era minha, então, nessa época. E teve esse acidente. E Esse acidente foi em que ano? Rapaz, eu não sei te falar o ano. Mas tem mais o meu menino. Meu menino ele tem 20 anos. Deve ter uns 18. 18 anos, ok. Uns 18, 19, por aí. 99, 2000 mais ou menos. Por aí. Nesse acidente, o ônibus foi completamente perdido. Ficou completamente perdido e tudo que estava dentro. Sim. E estava lá a gente viajava com uma equipe de 17 pessoas. E aquilo... Instrumento, roupa... Sim. A roupa nossa era bom já. A gente já tinha um padrão de banda, vamos falar assim. Já tinha uma estrutura boa. Sim. Em que cidade que foi? Foi aqui no Morro da Melancia. A gente foi tocar no sul de Minas, Paraisópolis. Vocês estavam indo? Não. A gente tocou, fez o baile, beleza. Aí geralmente a gente terminava o baile e voltava. Domingo de manhã, a gente saiu de lá 8, chegou aqui 11, para ir 11, 11h30, ali no Morro da Melancia. Ele começou a incendiar espontaneamente, a gente não sabe o motivo, foi o tempo de sair todo mundo e perdeu tudo que está lá. Mas o que me pegou de verdade foi quando eu pensava assim, tinha 17 pessoas dentro desse ônibus e se algo tivesse acontecido, meio que a responsabilidade era minha, né? Assim, não mas eu ia ficar com aquilo na cabeça o resto da vida. Aí eu desanimei bem, sinceramente eu desanimei bem. Artigo 28 se transformou num estúdio. Eu já fazia umas gravações assim lá em casa, eu gostava de tecnologia e ficava tal. Aí eu comecei onde que eu guardava o ônibus, que não existia mais, Sim. eu fui construir realmente um prédio. Eu fui na inauguração do seu estúdio. Você foi? Que massa. Fui. Aí, ó. Bacana. São uns 16 a 17 então, anos atrás. Se o ônibus tem 18, isso mesmo. Mas era lá no fundo ainda, hoje ele é bem maior. Sim. Eu cresci. Era a estrutura da garagem mesmo que eu tenho lembrança, que era lá no fundo. A garagem isso mesmo. De 17 anos pra cá, o estúdio se manteve e está até hoje. Sim. Com gravação de jingles. Jingle tá bem fraco, né? Porque já tem muito... Antigamente só tinha eu e o Tadeu que gravava aqui. Hoje a internet hoje também. Hoje todo mundo grava e tal, tá mais fácil. E eu também, na verdade, eu comecei a mudar de rumo e aí eu não tenho tanto tempo, tanta dedicação ao estúdio. Então eu não sei se o estúdio não tem muita coisa porque eu não dedico ou eu não dedico porque não tem muita coisa. Eu não sei. Não sei. Alex, antes de começar a falar das mudanças de rumo, vamos falar sobre os nomes, a peculiaridade dos nomes, seu filho. Qual que é mais velho, o Johan ou o Ludwig? Johan é mais velho. O Johan é mais velho. Por que Johan? Johan vem do nome de Johann Sebastian Bach, de música clássica. E Ludwig? Ludwig van Beethoven. E depois que eles cresceram, o Johan, porque é um nome mais normal, mas o Ludwig depois que cresceu não teve nenhuma reclamação? É ao contrário. O Johan, o nome começa com J, então ele tem que soletrar, quase sempre ele tem que soletrar quando ele vai falar o nome dele, para escrever. Sim. Então ele tem mais problema. Ludwig é mais fácil de escrever e tal, só que as pessoas realmente não entendem, não. O quê? Ludwig? Como é que é? Realmente dá um desgaste. Mas eles já acostumaram, os dois. Então tá bom. Vamos à mudança de rumo na vida. Depois disso você se formou, depois da carreira musical, teve o show do Mr. Jam, vamos pular essa parte. Pula essa parte, essa parte não é bom. Não. Só você que gosta dela. Não gosto. Você se formou? Então, nessa época que a gente estava lá do incêndio do ônibus, né? Sim. Aí eu vim trabalhar na EMEL, de professor de teclado. E na EMEL, eu entrei na faculdade de música. Até então, eu tinha estudado... Onde você fez música? Em Três Corações. Unicor. Até então, eu tinha tentado Unifor 3 vezes. Eu entrei 3 vezes. Enquanto eu estava no Face Nova, eu entrava... Não, eu estava na Sula Miranda, na verdade. Unifor, não? Unifor? Fuon. Tá, tudo bem. Você tem que lembrar que eu sou velho, né? Valeu. Não é dessa época. Valeu. Bom, eu tentava, aí eu não ia na aula. O que acontecia? Eu saía. Aí o ano que vem eu entrava de novo, não ia na aula, saía. Aí tentei 3 vezes, aí desisti. Falei, não vou estudar mais não, porque ou eu sou músico ou eu estudo. Qual curso esse?
eu fazia ciências, na época era ciências, né? Geral, biologia, química, era tudo junto. Sim. Aí sim, aí dando aula na EMEL, aí eu fiz a faculdade de música em Três Corações. Uhum. Aí sim. Aí o xadrez, desde pequeno jogava? Não, meu pai, ele sempre jogou xadrez, assim, jogou não, ele sabia jogar e me ensinou a mim e ao meu irmão, mas assim, caseiro, muito caseiro. Eu fui dar aula de música no Anglo, no Anglim, na verdade nem era no Anglo, era no Anglim. E quando eu entrei, no dia que eu entrei na aula de música, eu não sei porque o professor de xadrez tinha saído. E a Laila perguntou, não, tô precisando de um professor de xadrez e tal. Falei assim, uai, eu sei jogar. Tipo assim, nossa, então você não pega? Não, falei, da aula de xadrez é meio que... Falei, então tá. Aí peguei. Aí sim, agora eu sou professor de xadrez, eu tenho que estudar, treinar. Estudar ou treinar? Na verdade, eu tinha que estudar para dar aula. O cara treina, né? O jogador. Mas aprender e ensinar. Eu nunca fui jogador. Isso, aí eu fiz um curso na Unicamp, 2 cursos na Unicamp, de pedagogia de xadrez. Eu não sou jogador de xadrez não, tá? Nunca fui. E depois eu fiz um curso de arbitragem, então eu sou árbitro da Confederação Brasileira de Xadrez. Aí a arbitragem realmente eu sou mesmo. Mas eu fiz por causa disso. Eu entrei que meio que... Um árbitro de xadrez já apitou algum jogo? Não apitou porque não usa apito. Já teve alguma atuação? Atuo muito. Aqui em Formiga? Aqui sempre. Mas mesmo fora. Às vezes eu já atuei em torneio com 800 mesas. Bacana. Aí tem uma equipe de arbitragem lá de 20, 30 pessoas. Já atuei em torneio maior. Tudo começou espontaneamente, tanto na música quanto no xadrez, depois que você foi procurar uma formação. Sim. Primeiro referente a música, depois o xadrez. Coincidência, bem observado. Aí você entra na política. Você começou a estudar a política também? Também, porque eu sou formado hoje em administração pública. Sim. Agora, Flaviano. Tá. Aí veio a Secretaria de Cultura. Não, antes, quando o Eugênio assumiu o governo, sim. Ele me chamou nessa época eu estava trabalhando de supervisor na Miralda, na rede municipal. Sim. Eu estava na Miralda, supervisor pedagógico. Uhum. Eu tenho pós-graduação em pedagogia. E aí ele me colocou justamente na área que eu estava atuando, que era na Secretaria de Educação, de adjunto. Sim, a cultura veio, era o Aloysio, depois veio com o falecimento do Aloysio, ele precisou de alguém lá e perguntou se eu iria assumir. Aí eu fui. Aí com isso veio alguns eventos, alguns festivais. Nossa, enfim, fizemos muita coisa ano bem passado. Bem bacana, hein? sim. E muita gente tem, até essa entrevista o pessoal estava achando que ia ser isso, a gente vai tocar no assunto, mas não é o que nos interessa. O que nos interessa é a história do Alex Arouca. A gente está aqui para qualquer assunto. Mas muita gente ficou curioso, porque aí o Alex pediu exoneração, pediu demissão, mas não era uma briga. Não. Você simplesmente estava mudando de pasta. Era um remanejamento, vamos dizer. Na verdade eu saí... Reestruturação. Sim, eu saí da cultura e a gente meio que se encontrou várias vezes. A cultura não é uma secretaria. É uma secretaria. É uma secretaria. O que está dentro da cultura que foi desligado de você agora, no caso? Não, tudo. Vamos lá, tudo. Na verdade, então vamos explicar. Vamos a cultura, ela abrange a Secretaria de Cultura, sim, as bibliotecas públicas, o EMART. Mais os eventos. Sim, os eventos da Secretaria. E sim, mais uma orquestra, um coral e um grupo musical chamado Os Metálicos. Que é muito bom. Essa é a Secretaria de Cultura, que sim, a sede é na Casa do Engenheiro. Tá. Essa é a secretaria. Eu saí da secretaria. Então, isso nada, agora eu não trabalho mais nesse setor. Sim. E hoje eu sou chefe de gabinete, que nada a ver com a cultura. Quer dizer, nada a ver, tudo a ver, né? Sim. Não tem nada Passa nada por a você. Ver. Sim. E aí, automaticamente, mudou os horários, mudou a rotina, mudou os eventos. Mudou... O Helder me perdeu nesse. O que saiu da pasta da cultura? Mas tudo. Aí eu fiquei perdido aqui. Bagunçou. Alex mudou de pasta. A prefeitura tem passado por uma reestruturação. O Eugênio tem tido novas ideias. Está aqui também dentro do estúdio. Eu não vou pôr ele no ar agora porque ele vai começar daqui a pouco. Ele está com a garganta, ele está dodói. A ouvidoria da prefeitura, o Ellerson está aqui, que é o Piririca, que vai fazer um programa depois.
Mas o maior desafio, vamos voltar lá na cultura, porque o gabinete começou agora. Tá. O maior desafio que você teve na cultura... Nós estamos vindo em mais um ano atípico, em mais um ano que o governo Pimentel não tem repassado o que deve repassar. A crise está aí, mas a cultura precisa andar. Eu acho que a educação, depois da saúde, a educação é o primordial para a nossa população. Claro. Qual a maior dificuldade que você viu na cultura, além da falta de dinheiro, né? Vamos lá. Não, além não, porque essa é o ponto-chave, né? Esse é o início de todas as dificuldades. Então, como essa já é lógica, eu falei, além dela. Mas, na verdade, ela que puxa tudo. A gente tem a distribuição do ICMS mineiro... Que não foi repassado? Não, tá, mas não vou chegar nessa parte, não. Sim. A distribuição, em Minas Gerais, a gente tem uma distribuição que... Uma parte do ICMS, você tem que comprovar para voltar para você. Na participação de cultural, esportiva e turística. São 3 tipos de ICMS. A gente chama de ICMS cultural, ICMS esportivo, ICMS turístico. E tem o bolo geral, que é para todo mundo. Tá. Sim. Esse ICMS cultural, você comprova, faz o que tem que ser feito dentro das normas. Um projeto? Não é projeto, não. Você tem que comprovar no IEFA, que é um órgão do governo. E daqui 2 anos ele retorna, dependendo da sua pontuação, o que você comprovou, o que você faz, o que você não faz, o que o município faz, na verdade, né? Sim. Isso se transforma num retorno de ICMS para a cidade. E a gente está com 4 anos sem comprovação. Então, qual que é a arrecadação de ICMS cultural hoje em Formiga? 0. Tá? 0. Então, a gente tem que começar a comprovar para daqui 2 anos... comece a voltar. Ressarcido. Isso. Em 2017, o Aloysio, por estar doente, não conseguiu colocar isso em prática, porque precisava de uma atuação mais firme dele e ele foi, infelizmente, nos deixando e não conseguiu. Esse ano a gente está comprovando. Então, em 2020, isso vai voltar. Então, a principal dificuldade é gerir uma pasta que tem um fundo que não tem dinheiro. Gerenciar um caixa que não tem caixa. Que não existe, você tem só o caixa está lá, mas você abre a gaveta e não tem nada lá dentro, certo? Então você tem que participar do caixa da prefeitura. E é claro que a gente tem que entender que saúde vem primeiro, educação vem primeiro, e claro que a cultura vai corrigir isso a longo prazo. Mas na emergência, qual que você vai destinar? Saúde e educação. Claro, isso é óbvio. Nesse período desses 2 anos, teve o Festival da Linguiça. Mesmo assim, a gente ainda conseguiu fazer esse tanto de coisa. O Festival da Linguiça, na verdade, ele é da pasta de desenvolvimento econômico, mas a cultura atua bastante. Esse ano a gente colocou um show do Loborges e colocou alguns concursos musicais e de dança para a gente pagar premiações para os formiguenses. Isso é bacana. No início, a gente lembra na época do Aloysio, no início do mandato, tinha muito teatro, algumas peças de teatro, se não me engano 2 ou 3, vieram até beneficente. O Alta Compadecida veio aqui no Teatro da Paróquia e tal. Existiu, né? Você não pode responder mais pela cultura. Existia esse projeto de continuar tendo essas peças? Não, em 2017, quando eu assumi, não tinha ninguém nessa área do teatro. Uhum. No meu quadro lá, no quadro da cultura, não tinha esse cargo, então a gente não conseguiu ainda implementar esse tipo de ação. E o que eu acho que é uma falha nossa que a gente tem que corrigir ainda. Tanto no teatro quanto na dança. A gente conseguiu avançar em muitos setores culturais, estou falando de cultura, Sim. que foram principalmente o Congado. O Congado aproximou bastante, a gente conseguiu dar bastante subsídio para eles. Nos festivais também achei que ficou bem para frente. Que Formiga é um berço de músicos? A gente tem meia hora que a gente está falando só disso. Maternidade de músicos, né? Exatamente. E a gente ainda precisa avançar nessas áreas de outras artes, tá? Mas eu acho que com a vinda do ICMS cultural, certo, aí sim, aí vai melhorar tudo. Bacana. Alex, estamos terminando, na minha opinião, uma das melhores entrevistas do Direto ao Assunto, porque eu ri bastante, brinquei bastante, falando de tudo, né? E eu queria que você deixasse um recado. Nós estamos hoje, às vésperas de um dia muito importante para a nossa nação. Até a gente vê algumas nas redes sociais aí, o pessoal falando para não votar em branco, não deixar que outros escolham por você.
Queria que você deixasse uma mensagem, como um cidadão mesmo, para os formiguenses, da importância de ir à urna. O que você falou é muito importante. Alguém vai ser eleito. Sim. Você votando, eu votando ou não, né? Alguém vai ser eleito. Se você acha que todos são ruins, alguém tem que ser menos ruim, né? Isso é óbvio, mesmo né? que você erre, todo mundo não é tira. igual. Todo mundo não é igual. Então, tá. Então, a primeira importância que eu vejo é votar. Por que você não vai votar? Isso não tem motivo para você não votar. Isso é uma revolta que não adianta nada. Eu tô revoltado, não vou votar. Mas o cara vai ser eleito. Então, não adiantou. E é a única arma que a gente tem. Sim. E a segunda coisa é votar com consciência. Votar com ética, de acordo com seus princípios. E não ficar indo em ondas, né? Porque hoje a gente tem um país dividido em ondas que, se você for a fundo mesmo, 95% da população, isso é um chute meu, tá? Sem estatística, não sabe aquilo, não sabe por que eu sou isso ou que eu sou aquilo, ou porque eu não gosto disso ou não gosto daquilo, é porque todo mundo não gosta. Você tem que ser esquerda ou direita, né? Eu não queria nem... Virou uma obrigação. Eu não queria nem colocar nesse campo. Não, mas é isso que eu tô falando, exatamente isso. Ou seja, você nem sabe por que você é isso ou aquilo, você nem sabe o que entendeu? A grande maioria, claro que tem gente que é estudado, não precisa nem ser estudado, que é entendido do assunto. Sim. Mas a grande maioria, infelizmente, é assim. Então o cara vota porque todo mundo tá votando, todo mundo vai votar, então eu vou também. Assim, minha opinião de cidadão que você pediu é que isso é bem ruim. O brasileiro tem um problema de Maria vai com as outras. Meio que isso. Mas, Alex, infelizmente o tempo tá acabando. Foi um prazer te receber aqui. Tem muita coisa para contar. Depois, outro programa nós vamos marcar para falar sobre o Mr. J. Não que eu seja velho, mas minha história é longa, né? É verdade. A gente falar sobre o Mr. J. Ontem até teve um evento também, né? O Michael Jackson, no Clube do Barão. Ontem foi top. Show de bola. Também há muito tempo não via. Desde o Mr. J eu não vi um show tão bacana. Não precisava você falar isso. Bom, terminando direto ao assunto de hoje, Helder Fernandes. Para concluir, Flaviano, a partir da próxima semana, estaremos trazendo aqui no Direto ao Assunto todos os candidatos que estão sendo candidatos pela nossa cidade, deputado federal, deputado estadual. Então, a partir da semana que vem, a gente já consegue fazer esse programa mais direcionado para o quadro político. E é uma das vontades que a gente tem. Durante esse período eleitoral, a gente deu uma amenizada, mas a partir da semana que vem, a gente trará os convidados, aqueles que foram candidatos a deputado federal e estadual aqui no nosso município. Muito importante isso aí, parabéns. Só tenho a te agradecer, Alex. Foi desde a hora que eu te liguei na segunda-feira, você se colocou à disposição. Então só tenho a agradecer. Sucesso lá na sua nova pasta. E sábado que vem, a partir das 9 horas da manhã, estaremos de volta direto ao assunto. Lembrando que o programa vai estar disponível no canal do YouTube na próxima segunda-feira. A entrevista com o Alex Arouca. Tem várias outras entrevistas bacanas lá que você pode conferir também. Tenham todos um ótimo final de semana. Beleza. Quero agradecer ao Maurício Rezende, a Vídeo Zoom Produções. Mais uma vez, lembrando que amanhã, a partir do meio-dia, toda a equipe 93 FM, em parceria com a rede Itasat, estará fazendo a cobertura das eleições 2018. A 93 não perde voto. Alex Arouca, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde e boa eleição para todos formiguenses e para todos nós. E seja o que Deus quiser, meu.